Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade às nossas dicas de direito tributário. Eu espero que você esteja acompanhando, esteja desenvolvendo e entendendo assuntos que são tão importantes para os concursos em direito tributário. Bom, o tema de hoje, e antes de eu falar sobre ele, eu queria dizer para você ficar muito atento, clicar no material, clicar aí e baixar o material para você. Se você está gostando dessas dicas, se inscreva no canal do nosso concurso, do nosso curso, né? Além disso, além de você se inscrever no canal, dá o seu like, curta, compartilhe, porque é conteúdo de qualidade distribuído gratuitamente. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre legalidade, princípio da legalidade no direito tributário. Bom, o princípio da legalidade é uma das bases do direito brasileiro, não somente para o direito tributário. Como eu bem disse, é para o direito brasileiro de um modo geral. Afinal de contas, a Constituição garante que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. E o princípio da legalidade traduz isso com muita clareza. Afinal de contas, a lei ela emana do povo. Quem faz as leis são os representantes do povo brasileiro. São aqueles que o povo elegeu para assumir uma cadeira no Congresso e efetivamente representar o seu interesse. Portanto, o princípio da legalidade é um princípio fundamental, um dos alicerces do direito tributário brasileiro, aliás, um dos alicerces do direito brasileiro. Então, em matéria tributária, lembre-se, a lei emana do povo e é por isso que ela é tão importante para a criação ou majoração de tributos. Vamos dar uma olhadinha no princípio? No artigo 150, inciso 1 da Constituição, fica claro que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Ou seja, é fundamental lembrar que o tributo somente poderá ser criado ou majorado por lei. O tributo somente poderá ser criado ou majorado por lei, porque a lei emana do povo. E aí você já vai perceber que há uma complementação relevante. Você já vai perceber que há uma complementação importante. O artigo 97 do CTN, ele complementa o princípio da legalidade, porque ele delimita tudo aquilo que somente a lei poderá fazer. Somente a lei poderá instituir ou extinguir tributos. Somente a lei poderá majorar ou reduzir tributos. Somente a lei poderá definir o fato gerador da obrigação tributária, fixar a alíquota, a base de cálculo, a cominação de penas. Por favor, faça uma remissão do artigo 150, inciso 1 da Constituição para o artigo 97 do CTN. E lembre-se, somente a lei poderá criar, majorar, reduzir, extinguir tributos. Tratar da alíquota, base de cálculo, fato gerador. Essa complementação pelo CTN é necessária, porque a Constituição em si, ela fala em criação ou majoração. A Constituição fala em criação ou majoração. Mas não é só criação ou majoração, não. O tributo tem que ser criado por lei, tem que ser majorado por lei, reduzido por lei. Afinal de contas, se só a lei cria, só a lei extingue. Se só a lei majora, só a lei reduz. Então, lembre-se, o tributo somente poderá ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei. Porque a lei emana do povo. Quando a gente pega o artigo 97, há muitos autores que chamam de tipicidade tributária. E aí é um paralelo mesmo com o direito penal, porque lá no direito penal há um princípio, que é o princípio da tipicidade, que diz que somente poderá ser imputado um crime se todos os elementos necessários à caracterização desse crime estiverem previstos em lei
é a famosa tipicidade penal. Seria o mesmo aqui no direito tributário, né? Porque todos os elementos necessários à cobrança do tributo, fato gerador, alíquota, base de cálculo, multa, ou seja, tudo isso tem que estar previsto aonde? Na lei. Então seria um elemento de uma caracterização do elemento tipicidade em matéria tributária. Isso obviamente diferente do direito penal, a tipicidade aqui ela não é fechada, mas há autores que chamam a legalidade de algo mais forte do que a pura legalidade, mas sim a tipicidade. Então, lembre-se, o tributo só pode ser criado, majorado ou reduzido ou extinto por lei, porque a lei emana do povo. Agora, é importante lembrar que em matéria tributária há um negócio chamado medida provisória. Não só em matéria tributária, claro, sabemos que a medida provisória ela vai permear todos os ramos do direito. Mas em matéria tributária, a medida provisória encaixou como uma luva. O STF entendeu que a medida provisória ela tem força de lei. E por ter força de lei, é plenamente possível que um tributo seja criado, majorado, reduzido ou extinto por lei ou medida provisória. Isso é muito interessante, porque o tributo ele vai ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei ou MP. Olha que legal. Lei ou medida provisória. A medida provisória tem força de lei. Então, de acordo com o STF, a medida provisória pode fazer tudo aquilo que a lei ordinária pode. Criar, majorar, reduzir, extinguir, tudo aquilo que a lei ordinária faz, a MP também poderá fazer. Tudo aquilo que a lei ordinária faz, a MP também poderá fazer. Então, cuidado, porque de acordo com o STF, o princípio da legalidade significa princípio da legalidade e a MP tem força de lei. Então, o tributo somente poderá ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei ou medida provisória. Beleza? Então, a medida provisória pode tudo aquilo que a lei ordinária pode. Mas a medida provisória não pode jamais invadir a reserva de lei complementar. E em matéria tributária, são 4 as reservas de lei complementar. Primeiro, as normas gerais de direito tributário têm que estar previstas em lei complementar. Na forma do artigo 146, inciso 3 da Constituição, as normas gerais de matéria tributária têm que estar previstas em lei complementar. E aí, galera, eu lembro a vocês um fator muito importante. O Código Tributário Nacional, ele é formalmente uma lei ordinária. Ele nasceu como lei ordinária, mas ele é materialmente uma lei complementar. Ou seja, no seu conteúdo, ele é lei ordinária. É isso? Não. Na sua forma. Ele nasceu como lei ordinária formalmente, mas dentro do seu conteúdo, ele trata de matéria reservada à lei complementar. E é por isso que o CTN, então, foi recepcionado pela Constituição com o status de lei complementar. É por isso que o CTN, apesar de ser formalmente uma lei ordinária, somente poderá ser alterado por uma lei complementar. Ok? Então o CTN é formalmente uma lei ordinária, mas materialmente uma lei complementar porque ele foi recepcionado dessa forma. E as normas gerais de direito tributário, elas têm que estar previstas em lei complementar. Regras de prescrição, regras de decadência, conflitos de competência, tudo isso tem que estar previsto em lei complementar. Por quê? Porque a lei complementar foi a forma escolhida pela Constituição para tratar das normas gerais. Afinal de contas, muitos tributos têm competência comum. Cada ente federado vai ter a sua regra, tendo que seguir, por óbvio, a regra geral que está prevista em lei complementar, aprovada em quórum qualificado. Beleza? A segunda reserva de lei complementar é o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório está previsto na Constituição, no artigo 148, e o empréstimo compulsório somente poderá ser criado, majorado, reduzido, extinto por lei complementar, é regra específica. E essa questão é muito interessante, porque o empréstimo compulsório ele é criado em situações extraordinárias.
Se você pegar o artigo 148 da Constituição aí, você vai ver que o empréstimo compulsório ele é criado no caso de guerra, ele é criado no caso de calamidade pública, ele é criado no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Mas, apesar dele ser criado em situações extraordinárias, o empréstimo compulsório, ele efetivamente, somente poderá ser instituído por lei complementar, ainda que isso custe um quórum qualificado. Beleza? Então, empréstimo compulsório, reserva de lei complementar. A terceira reserva de lei complementar é o imposto sobre grandes fortunas, previsto no artigo 153, inciso 7 da Constituição. O imposto sobre grandes fortunas, ele somente poderá ser instituído por lei complementar. Ele não existe ainda, não existe. Porém, se a União quiser instituir o imposto sobre grandes fortunas, terá que ser por lei complementar, artigo 153, inciso 7 da Constituição. 153, inciso 7 da Constituição, tá? E aí, gente, para fechar esse quadro de lei complementar, nós temos a competência residual em matéria tributária. Competência residual. É importante que você tenha cuidado aqui para você lembrar que no direito administrativo, a competência residual ela é da União. No direito administrativo, a competência residual é da União. É isso? Isso aqui cai em prova e muita gente boa se enrola. No direito administrativo, a competência residual é dos estados. Anote em caixa alta no seu caderno. No direito administrativo, a competência residual é dos estados, e no direito tributário, na forma do artigo 154, inciso 1 da Constituição, a competência residual é da União. Então, no direito administrativo, a competência residual é dos estados. No direito tributário, a competência residual é da União. Ok? Grifa isso, escreva em caixa alta no seu caderno para você não errar. A competência residual em matéria tributária é da União, artigo 154, inciso 1 da Carta. E competência residual ela é utilizada para criação daqueles tributos que não estejam previstos na Constituição. Abra aí o seu 154, inciso 1. A União, mediante lei complementar, e assunto reservado à lei complementar não pode ser tratado por lei ordinária, nem por medida provisória, a União, mediante lei complementar, poderá instituir impostos, e a Constituição é clara, impostos, não pode haver taxa residual, não pode haver empréstimo compulsório residual, não pode haver contribuição de melhoria residual. Agora, aproveite que você está com a Constituição aberta e vai no 195, parágrafo 4º da Carta. Vamos lá, artigo 195, parágrafo 4º. No artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, você vai encontrar claramente que a União poderá instituir outras fontes de custeio da Seguridade Social. Ou seja, podemos ter sim, além dos impostos residuais, contribuições sociais residuais. Contribuições sociais residuais. Então, a União, mediante lei complementar, poderá instituir impostos e contribuições sociais residuais. Residuais porque não estão previstos na Carta. E o requisito é que não sejam cumulativos e que não tenham base de cálculo ou fato gerador daqueles já previstos. Não podem ser cumulativos e não podem ter base de cálculo ou fato gerador daqueles já previstos. Beleza, galera? Então preste atenção. A União poderá instituir impostos e contribuições sociais que não estejam previstos na Carta, desde que seja por lei complementar e esses impostos e contribuições sociais não tenham fato gerador ou base de cálculo daquele já previsto na Constituição, motivo pelo qual estamos tratando da competência residual. Ok? Fácil? Molezinha? Show de bola, galera. Então, essa é a reserva de lei complementar no direito tributário. Esses 4 assuntos que vocês estão vendo aqui não podem, em nenhuma hipótese, ser tratados por medida provisória ou por lei ordinária. Beleza? Fácil? Bom, dito isso, pessoas, a gente precisa lembrar que a regra é clara. O tributo
só pode ser criado, majorado, reduzido ou extinto por lei ou medida provisória, desde que não seja invadida a reserva de lei complementar. Mas o direito tributário é maravilhoso. O direito tributário é um dos ramos do direito com o maior número de exceções. E não é diferente com o princípio da legalidade. Antes de partir para as exceções, eu queria te dar uma dica. Quando você estiver estudando e porventura for uma prova de múltipla escolha, né, você precisa lembrar, porque aí é lembrar mesmo, né, que a criação e a extinção do tributo vão ser sempre, em qualquer hipótese, por meio de lei. Criação e extinção, lei ou MP. As exceções que eu vou passar a abordar agora, elas tratam de alíquota e base de cálculo. As exceções que eu vou passar a abordar agora, elas tratam de alíquota e base de cálculo. A criação, preste bem atenção, a criação e a extinção sempre por lei, não tem exceção para isso. Ok? Então vamos lá, galera. Primeira exceção. É um rol aí, ó, são 7 exceções. A primeira exceção está no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. E no 153, parágrafo 1º, você vai encontrar que efetivamente os impostos extrafiscais da União, eles efetivamente poderão ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. Alíquotas. Atenção, são alíquotas. Mas vamos explicar melhor para não dar dúvidas. Os impostos extrafiscais são aqueles interventivos usados para interferir na atividade econômica. O artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, ele traz aqueles impostos que a União precisa de flexibilidade e rapidez para poder agir interferindo na economia. São 4 os impostos federais que são extrafiscais por excelência. O imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Importação, exportação, IPI e IOF. Esses 4 impostos podem ter suas alíquotas alteradas por ato do Poder Executivo. Atenção, atenção, eu falei em alíquota, eu não falei de base de cálculo. Se mexer na base de cálculo, legalidade. Se criar, legalidade. Extinguir, legalidade. O que pode ser alterado por ato do Poder Executivo são as alíquotas do imposto de importação, do imposto de exportação, IPI e IOF. Ok? Muito importante, hein? Criação e extinção, o tratamento da base de cálculo tem que ser por meio de lei. Ok? Legal? Joia? Show de bola. Segunda exceção. A segunda exceção não é muito diferente. O artigo 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B da Constituição, deixa muito claro que a CID Combustíveis, que é um tributo federal importantíssimo, poderá ter sua alíquota, tá vendo? É alíquota de novo. Alíquota. Poderá ter sua alíquota. Agora, aqui a distinção para a primeira exceção é enorme. A primeira exceção fala que a alíquota pode ser alterada por ato do Poder Executivo, do imposto de importação, exportação, IPI e IOF. Já na segunda exceção, a CID Combustíveis, ela tem uma alíquota prevista em lei. O ato do Poder Executivo pode reduzir a 0 e reestabelecer até a previsão legal. Então ela pode ser reduzida a 0 e reestabelecida até aquele montante previsto em lei. Então a alíquota poderá ser reduzida ou reestabelecida por ato do Poder Executivo. Reduzida ou reestabelecida. Reestabelecida até o patamar legal. Joinha? Show de bola? Maravilha. Terceira exceção. A terceira exceção, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4 da Constituição. E aqui nós estamos falando de um assunto extremamente importante, que é a alíquota interestadual do ICMS. A alíquota para as operações entre estados, a alíquota interna do ICMS, cada estado tem a sua regra, óbvio. Mas a alíquota interestadual ela é fixada por resolução do Senado Federal.
A alíquota interestadual é fixada por resolução do Senado Federal, ok? Não é por lei, não é por provisória, é por resolução do Senado, tá? A próxima exceção, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. 155, parágrafo 4º, inciso 4. Aí vocês vão encontrar que o ICMS sobre combustíveis terá sua alíquota definida por convênio. Ah, Gabriel, mas na Constituição está escrito deliberação dos estados. Deliberação dos estados e convênio é a mesma coisa, tá bom, galera? Então, a alíquota do ICMS sobre combustíveis, ela é fixada por resolução do Senado. Você percebe que as 4 primeiras exceções tratam de alíquota. As 4 primeiras exceções tratam de alíquota. Ou seja, a criação e a extinção vão ser sempre por lei, é fácil lembrar isso, tá? Quinta exceção. O artigo 97, parágrafo 2º do CTN, combinado com súmula 160 do STJ, deixa claro que a atualização da base de cálculo do tributo dentro dos índices oficiais não precisa de lei. A atualização da base de cálculo do tributo dentro dos índices oficiais não precisa de lei. Significa dizer que se houver a necessidade de atualizar a base de cálculo, ou seja, a inflação é aplicada em determinado período, o prefeito pode, por decreto, atualizar a base de cálculo do IPTU, que é o valor venal, pelo índice oficial de inflação? Pode. Não há necessidade de lei. O prefeito pode atualizar a base de cálculo do IPTU, assim como o governador pode atualizar a base de cálculo do IPVA, se for o caso. A atualização dentro dos índices oficiais não carece de lei. Agora, se for majoração, tem que ter lei. Ah, eu vou atualizar pelo índice de inflação mais 1%. Aí a majoração, tem que ter lei. Majoração tem que ter lei. Ok? Próxima exceção. Na próxima exceção, nós temos o artigo 160 do Código Tributário Nacional, combinado com o 96 do CTN. Perdão, os dois são do Código Tributário Nacional, né? Porque parece coisa diferente. Então, CTN, 160, CTN, 96. O 160, ele fala que, caso a legislação tributária não disponha de forma diversa, o prazo para o pagamento do tributo será de 30 dias. Quem define o prazo do pagamento é a legislação tributária. E aí você deve estar falando assim, pô, Gabriel, é a mesma coisa. Legislação e lei são idênticos? Não. O artigo 96 do CTN ele traduz isso de forma muito clara. O artigo 96 do CTN ele deixa claro que a legislação tributária abrange leis, decretos, portarias, ordens de serviço, instruções normativas. A legislação tributária é muito abrangente. O conceito de legislação tributária é muito abrangente. E é por isso, senhoras e senhores, pela abrangência do conceito da legislação tributária, que efetivamente o prazo de pagamento pode ser alterado por instrução normativa, que é o que mais acontece na prática. Beleza? Joinha? Fácil? Então lembre-se, a legislação tributária vai determinar o prazo para o pagamento do tributo. Então pode o prefeito, por decreto, alterar o prazo para o pagamento do IPTU? Sim, não é necessidade de lei. Tá bom? E por fim, a última exceção é a mesma lógica da anterior. O artigo 113, parágrafo 2º do CTN, diz que a obrigação tributária acessória estará prevista na legislação tributária. E legislação é abrangente, não é sinônimo de lei. Então a obrigação acessória, que é a obrigação de fazer ou não fazer que envolve os tributos, ela estará prevista na legislação tributária e não na lei tributária. A obrigação principal tem que estar em lei, que é a obrigação de pagar o tributo. Não se esqueça disso, hein? A obrigação principal tem que estar em lei, assim como a multa pelo descumprimento da obrigação tributária tem que estar em lei. Mas a obrigação acessória, que é uma obrigação de fazer ou não fazer, ela não carece de lei. Beleza, galera? Joinha, fácil, não há dúvidas? Legal. E é aí, pessoal, que eu vou trazer aqui alguns julgadinhos só para ilustrar o que eu estou falando, né?
É inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em sentido formal. Vedada a atualização por ato executivo em percentual superior aos índices oficiais. Mais um julgado interessante. O tribunal reconheceu a existência de repercussão geral na matéria debatida presentes autos para reafirmar a jurisprudência desta corte, no sentido de que a anotação de responsabilidade técnica ART, instituída pela Lei 6496, cobrada pelos Conselhos Nacionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tem natureza jurídica de taxa, sendo, portanto, necessária a observância do princípio da legalidade tributária, ou seja, se é taxa, tem que se submeter à legalidade, se é tributo, somente a lei vai tratar, porque a lei emana do povo. Quem faz as leis são os representantes do povo. Beleza, galera? Então preste bem atenção. Preste bem atenção. Quando falamos de legalidade, falamos da necessidade de previsão de todos os elementos necessários à cobrança do tributo na lei. Agora, olha que interessante. Aqui nós temos uma discussão do antigo SAT, SAT. Hoje, gente, o SAT é o GILRAT, tá? É o risco de acidente do trabalho, tá? É o grau de risco de acidente do trabalho a que são expostos os trabalhadores e a empresa é obrigada a pagar esse montante sobre a folha de pagamento. Aqui tem uma discussão interessante, porque quem define o grau de risco não é a lei, é o ato normativo. A lei diz que o tributo vai ser devido, a lei diz qual é a alíquota, a lei diz quem é o contribuinte, mas o grau de risco quem define é o Ministério do Trabalho. Aí vem a pergunta, pode haver a cobrança? Porque nem todos os elementos estão previstos na lei. O grau de risco não está. E aí? E aí que o STF já julgou esse assunto, já é um assunto mais do que batido. Eu só estou aproveitando para explicar para vocês que seria algo muito parecido, né, com aquela norma penal em branco. Ou seja, os elementos necessários à cobrança do tributo estão na lei e a regulamentação ela vem a ser complementar. Validade constitucional da legislação pertinente ao instituto, à instituição do SAT, exigibilidade dessa espécie tributária. O tratamento dispensado a efeito da contribuição social não exige edição de lei complementar. Então, primeiro, a gente deixa claro que não há necessidade de lei complementar, basta a lei ordinária, e as leis ordinárias que tratam do assunto, 7787 e 8212, definem satisfatoriamente todos os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de atividade preponderante, grau de risco leve, médio e grave, não implica em ofensa ao princípio da legalidade genérica previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição e da legalidade tributária previsto no artigo 150, inciso 1. Então, a questão aqui é muito simples. O grau de risco médio, grave ou leve, né, ele vai ser definido pelo Ministério do Trabalho. Afinal de contas, o grau de risco pode mudar, pode ter um novo EPI, equipamento de proteção individual, enfim. Então, a lei ela é muito dura para isso. Então, se todos os elementos necessários à cobrança do tributo estão na lei, é claro que a complementação ela pode se dar por um ato normativo. Beleza, galera? Eis o princípio da legalidade. Um dos alicerces mais importantes do direito tributário. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal. Compartilhe, dá o seu like e baixe o material complementar para você ficar bem preparado, bem preparada no seu caminho até a aprovação. Um beijo grande e até a próxima dica. Tchau, tchau, galera!